Hoje nós teremos o Marcelo como expositor com o tema desencarnação. Bem-vindo, Marcelo. Boa noite, amigos. O tema de hoje, de destacada importância para nós, vamos tentar resumi-lo em alguns minutos, em 30 minutos, mas que em si mesmo reveste um amplo gama de estudo, principalmente por parte dos simpatizantes da doutrina espírita. Então, desencarnação, vamos começar por pontuar alguns termos. Encarnação, que seria o contrário da desencarnação, seria a ligação do espírito ao corpo. É um processo quando o espírito vem ao planeta Terra, por exemplo, uma das tantas moradas do Pai, habitar um corpo de carne. Por isso chama-se encarnação. Desencarnação, então, seria o processo de desligamento do espírito do corpo material. Fim do processo biológico. Então, para a espiritualidade, para os espiritualistas e para a doutrina espírita, não se morre, se desencarna. O que morre é o corpo, é a organização biológica. Morrer, então, é perder a vida, extinguir-se, fenecer, expirar. Destaca-se, então, que o que morre é o corpo. O espírito é eterno. Ele antecipou-se ao corpo e irá prosseguir sem corpo. O espírito não necessita de um corpo para existir. Porém, como sabemos, a encarnação, o processo encarnatório, ele é necessário para que o espírito se desenvolva numa velocidade maior. Assim nos explica a espiritualidade. O que determina, normalmente, o nosso período de vida biológica na Terra? Isto faz parte de uma programação, quando nós programamos a nossa passagem na Terra, e que, devido a uma série de fatores, terá a sua duração estipulada. E o que manterá o nosso corpo vital, com vida, até uma determinada idade avançada, será uma energia chamada fluido vital. Esse fluido vital, então, nos é atribuído no momento da nossa programação encarnatória, no processo em que o espírito é preparado para acoplar-se a um corpo em geração, e aí, nesse momento, nessa formação, o fluido vital é implementado e nós vamos consumi-lo nesse período da nossa vida terrena. Porém, esse período ele pode ser alterado por nós. Nós que temos o livre-arbítrio, pela misericórdia do Pai, podemos alterar esse período. Essa alteração poderá ser um pouco mais de vida ou um pouco menos. Se nós tratarmos bem a nossa organização corpórea, nós, no mínimo, manteremos a programação inicial. Se o nosso desencarne previsto será com a nossa velhice, então nós iremos esgotando nosso fluido vital até o dia derradeiro. Porém, se malbaratarmos essa riqueza que o Pai nos dá, não cuidarmos bem do nosso corpo, nos entregarmos a algum vício, a algum descuidado, nós estaremos vilipendiando esse fluido vital, consumindo-o antecipadamente e abreviando a nossa passagem na Terra. E essa invigilância vai nos trazer consequências. Essas consequências, principalmente, ficam marcadas no nosso perispírito. Então, imaginemos, por exemplo, uma crisálida, uma lagarta, quando transforma-se em borboleta, ela precisa passar por um processo de amadurecimento, de formação do novo corpo, essa metamorfose. Porém, se por algum motivo nós interrompemos, ou algum fator faz com que se interrompa, a crisálida não se transforma em borboleta, sai deformada. Então,
Fazendo essa analogia, se nós interferirmos negativamente no nosso processo de desencarnação, nós aportaremos ao plano espiritual com algumas deformidades que estarão presentes na nossa história e nosso perispírito. E possivelmente nos trarão consequências na próxima encarnação através de alguma deformação física, alguma deformação que vá nos tolher, nos prejudicar na nossa próxima existência. Então, o desencarne, ele é o processo pelo qual o espírito desliga-se da organização biológica. No momento em que o nosso corpo apresenta uma falência dos seus órgãos, onde não é mais possível reanimá-lo, então daí começa o processo de fenecimento do corpo e desligamento do espírito. Se nós observarmos, por exemplo, algumas pessoas que permanecem hospitalizadas sobre a cama, em coma, mas ainda assim o seu corpo permanece vivo, sustentável, certo? Por aparelhos, mas ainda assim não são só os aparelhos da ciência humana que mantêm aquele corpo íntegro funcionando. É a presença de um espírito, o espírito ligado àquele corpo. Mesmo que durante aquele processo, aquele tempo em que o espírito permanece em coma e venha a desencarnar mais adiante, o espírito está ali, ligado, por laços fluídicos que mantém aquela organização. Mesmo que o espírito, naquele momento ou naquele período, esteja distanciado daquele corpo em algum outro processo. O desligamento, então, em um desencarne, vamos dizer assim, na maior parte dos tempos, ele é gradativo. Nós temos diversos pontos energéticos do nosso perispírito que se ligam ao nosso corpo. Quem tem algum conhecimento sobre essas questões energéticas, nós também na doutrina espírita nós perpassamos alguns conceitos sobre os centros de energia que nos ligam ao corpo. E os principais deles são conhecidos como os chakras. Então, esses chakras seriam alguns dos principais pontos de ligação do espírito com o corpo. Por último, a espiritualidade nos relata que o último ponto a desencarnar, a desligar-se do seu lado fluídico, seria o relativo à mente, que é a sede da nossa existência, do nosso acoplamento ao plano físico. Desencarnamos, fechamos os olhos, como que dormindo a vida material agora, mas vamos adiante, abrir e acordar para a vida espiritual. Nós deixamos aqui muitos afetos, mas vamos reencontrar lá adiante outros afetos. Nessa dinâmica da existência, então, a doutrina espírita nos esclarece que mesmo aqueles que deixamos agora, nós vamos reencontrá-los mais adiante, em outras ocasiões, em outras existências. O processo de encarne e desencarne é a nossa marcha constante na nossa vida eterna, pela qual precisamos passar. Essa expectativa, esse consolo, essa esperança deve nos animar para que aproveitemos da melhor forma cada passagem na Terra. Como dissemos, no processo de desencarne, o espírito dorme como que dorme, de uma maneira geral, e acorda no plano espiritual. Esse processo, essa passagem, vai depender de cada um de nós. Em linhas gerais, o processo desencarnatório é o mesmo, mas cada um de nós vai ter o seu processo de desencarne, de acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua vida, de acordo com os seus valores, de acordo com os pensamentos, principalmente, que povoam a nossa mente naquele momento do desencarne. Então o espírito, ao acordar no plano espiritual, ele como que perturba-se, acordando de um longo sono, com dificuldade ainda, para perceber a sua nova morada. E aí, nesse momento, quanto mais preparados estivermos para reconhecer esse acordar, menos perturbador será, menos chocante nos parecerá esse novo caminho.
que na verdade é um retorno à nossa pátria interior, o plano espiritual. Nesse então processo de desligamento, quanto mais atrelados estivermos às coisas da matéria, muito mais difícil será nos afastarmos daquele corpo que estamos deixando. Quanto mais calcar os nossos valores de vida sobre coisas materiais, sobre as coisas terrenas, muito mais penoso será nos afastarmos. Principalmente se nós não conhecermos que além desta vida material existe uma outra vida espiritual. Existe uma eternidade a ser percorrida. Então o desconhecimento desse porvir nos perturba bastante. E por isso, a doutrina espírita busca, como a terceira revelação do Cristo, de nos trazer este conhecimento, essa consciência, para que nós nos precavamos, para que nós não sejamos pegos de surpresa com essa nova situação. Então, como fazer para nós termos uma perspectiva de desencarne na morte do corpo e da passagem para o plano espiritual da melhor forma possível? Procurando saber o que vai adiante. Procurando saber o que nos fará mais tranquilos nessa passagem. Procurando entender essas questões tão importantes da vida. Quem somos? De onde viemos? Por que aqui estamos? E para onde vamos? Quanto mais conhecimentos tivermos, menos surpresos. Quanto mais conhecido o caminho que nos se apresenta à frente, menos surpresa teremos. Mais definições, saberemos para onde ir. Porque quando nós pretendemos encetar uma viagem, seja ela por que motivo for, se nós não conhecemos o caminho, certamente teremos muitas surpresas. Mas quando sabemos o que percorrer, para onde percorrer, pelo menos a direção certa, nós teremos uma viagem muito melhor. Jesus nos disse que se conhecermos a verdade vai nos libertar. E a verdade liberta o ser humano. O conhecimento liberta o ser humano. O conhecimento de si, o conhecimento das coisas do universo, o reconhecimento de Deus, das suas leis divinas, justas e boas, para que o ser humano consiga, o mais cedo possível, colocar-se perante o universo, perante as coisas que nos são as mais simples de serem seguidas, as mais necessárias, mas muitas vezes difíceis de serem entendidas, no nosso afã de sobreviver na vida material. No processo de desencarne, aportamos ao plano espiritual. E aí? O que se nos reserva? Como nós dissemos, quanto mais conhecimento tivermos do que lá nos espera, nós entenderemos que, conforme nos revela a espiritualidade, ali nos esperam entes queridos, que nos antecederam nessa viagem. Ali existem opções, possibilidades de nos reconciliarmos com outros irmãos pelos quais nós ainda não tenhamos conseguido a reconciliação. Ali nós teremos oportunidade de refletir sobre a nossa vida passada. Ali nós teremos oportunidade de nos preparar para uma nova encarnação. Falando de todos nós, que certamente precisamos de várias encarnações ainda, para que nós possamos ascender a uma elevação moral melhor. Alguns aspectos interessantes que nos relata a espiritualidade. Quando desencarnamos, normalmente nós mantemos uma aparência da última encarnação. Como essa aparência ela é visível através do nosso perispírito. O perispírito é uma composição energética semimaterial que acompanha o espírito. E esse perispírito ele é moldado de acordo com a nossa vida, de acordo com o planeta, o mundo em que nós vivemos, de acordo com os nossos sentimentos, as nossas atitudes,
E ele tem uma grande semelhança com o corpo físico da última encarnação. Então, normalmente quando aportamos ao plano espiritual, o perispírito, que é esse veículo de interligação entre o espírito e o corpo, mantém aquela sua aparência. Obviamente que, quando o espírito se liberta do corpo, muitas outras sensibilidades voltam a fazer parte das suas percepções. Porque quando estamos aqui na Terra, o corpo nos tolhe muita coisa. Nós não percebemos muitas coisas que nos cercam, muitas energias, muitas outras existências e presenças, né, de outros irmãos. E nesse processo de libertação, nós podemos também, quando possuímos uma elevação moral um pouco maior, até mudar essa nossa característica externa, né, pelo espírito. Mas isso é dado somente àqueles espíritos que conquistaram essa possibilidade, essa potência psíquica. O que dizer então das desencarnações precoces? Já que estamos falando daquelas desencarnações, vamos dizer assim, as mais tradicionais, onde se nasce, cresce, vive-se uma vida, envelhece e morre. Mas existem as desencarnações precoces, as violentas, causadas por acidentes, por doenças. Não há diferença no processo, porém, cada uma dessas situações tem o seu porquê, tem o seu objetivo e a sua necessidade. Para citar algumas, muitas vezes nós desencarnamos antes do término de uma vida humana normal, porque o nosso período reencarnatório já cumpriu o seu papel. É muito comum até infantes, né, em tenra idade, meses, anos, haver o desencarne para a dor dos seus familiares, mas ali está uma programação já escrita em que aquele ser teve aquele período necessário para que algum processo de crescimento espiritual se processasse e retorne à pátria espiritual. Para, obviamente, nova programação. Algumas encarnações são também abreviadas por imprudência de irmãos, como nós dissemos no início. Mau baratamento do seu corpo, mau cuidado, e muitas vezes a espiritualidade auxilia nessa abreviatura, trazendo o irmão de volta ao plano espiritual para que ele não prossiga ainda no seu comprometimento, não se agrave esse comprometimento de acordo com o seu desregulamento. E tantas outras formas e explicações que nós temos para que essa desencarnação se processe antes de um tempo de término de uma vida normal, né, de um envelhecimento. Essas explicações, elas são dadas a conhecer, obviamente, apenas aos envolvidos no processo. Para muitas vezes, os familiares que aqui ficam, a dor é imensa. Mas, ainda assim, como parte do processo de esclarecimento, aqueles irmãos que ficam devem procurar entender essa situação, tendo a ciência de que, mais tarde, em algum momento, de acordo com o nosso merecimento e com a necessidade dos envolvidos, nós vamos encontrar aquele ente querido que nos deixou antecipadamente. Essas encarnações, então, como dissemos, elas são diversas. Cada um de nós vai ter o seu próprio processo. Dentre esses processos, muitas vezes, nós somos preparados. Precisamos ser preparados. E nós recebemos muito apoio do plano espiritual. E é muito comum, quem de nós já ouviu de um parente que já desencarnou, ele relatar que momentos antes, ou algum período anterior ao desencarne, ele recebia visita de irmãos que já tinham ido para o plano espiritual. E que eles chegavam em sonho, normalmente, e ele dizia alguma coisa. Ele trazia palavras de consolo, de estímulo, de tranquilidade. E aquele irmão que muitas vezes estava pesaroso, apreensivo, com o seu desencarne próximo, acalmava-se, como que já preparado, né? Já consciente da necessidade de ele enfrentar aquela situação de uma forma melhor. Então, como dissemos, aqueles irmãos que já nos precederam,
que foram antes pelo plano espiritual, estão lá a nos apoiar. Muitas vezes nos auxiliam no desencarne, no desligamento também fluídico, provando que Deus nunca nos deixa sós em algum momento, em nenhum momento. Normalmente nós não sabemos quando vamos desencarnar. Não se sabe o dia de amanhã, como diz um ditado popular. Então, quanto mais nos prepararmos antecipadamente, mais buscarmos entender as coisas do Espírito, porque o Espírito somos nós em essência, mais preparados estaremos para lidar com essa situação, que ela pode ocorrer de um momento para o outro, sem anúncio, sem, por exemplo, uma doença que nos dá um prazo, né, de reflexão, pode ser uma morte súbita, e pode ser também um ente querido que está próximo a nós. Temos que refletir que a duração desta vida material ela é quase que instantânea se comparada à nossa eternidade. Mas ela é tão preciosa que cada ato, cada obra, cada pensamento, cada sentimento que conseguimos conquistar, ela vai nos legar uma riqueza para a eternidade. Então nós devemos ter a ciência de que essa vida, que agora estamos vivendo, ela é tão preciosa quanto todas as outras que já vivemos e as outras que ainda viveremos. Então nessa viagem que nós vamos fazer, nós precisamos de pouca bagagem. Bagagem material nenhuma. Bagagem moral, a melhor possível. Então, é importante, cada dia, cada situação que nós enfrentarmos, cada desafio, que quando nos olharmos no espelho constatarmos a nossa necessidade de mudar, de melhorar, vamos refletir de que, constatando isso, nós temos que mudar, transformar aquele incômodo, aquele sentimento incômodo, aquela falta de perdão, aquela paixão ainda desregrada, aquele preconceito, aquele rancor. Temos que transformar aquilo. Temos que nos desfazer daquilo. Porque esse tipo de bagagem não é bom para que nós levemos. Nós devemos então buscar aquela bagagem que nos deixe mais leve. Vamos buscar nesse entendimento a reaproximação, tantos quantos aqueles que pudermos. Vamos aprender a colocar o valor real das coisas que esteja fora do material. Vamos fazer coisas para que nós nos regozijemos internamente, buscando ser caridosos, buscando ser compreensivos, buscando perdoar tanto quanto possível, na medida em que nos seja possível, porque nenhum de nós pode de uma hora para outra desfazer-se das suas imperfeições, daí porque as encarnações são sucessivas, nós o que pudermos amelhar toda essa luzinha que pudermos colocar no nosso espírito de progresso, isso vai fazer parte de uma leve bagagem que vai nos auxiliar a ascender ao espiritual. Então, que nós possamos, a cada dia, nos examinar e pensar, hoje eu posso viajar. Não com aquele sentimento fatalista, não com aquele medo, mas com aquela naturalidade de que sabemos que, como diz outro ditado popular, não há nada mais certo na vida do que a morte. Mas nós agora, que já entendemos um pouco mais, sabemos que a morte é do corpo, porque o espírito prossegue. O espírito vai se libertar quando aquele corpo que nos serviu, precioso, se desfizer, se decompor, e nós estaremos libertos com outras oportunidades de seguir em frente nessa vida que nos reserva um caminho de luz e que nós sabemos para onde temos que ir. É rumo a Deus, é rumo à evolução, rumo ao amor.
Esse processo é constante, exige vigilância, exige esforço. Mas se nós repartimos esse esforço um pouco por dia, não postergando a resolução dos nossos problemas, dos nossos conflitos internos, que procurarmos esclarecer um pouquinho por dia, nós estaremos já nos preparando, mais preparados, para que nós possamos fazer essa viagem, que, como já dissemos, muitas vezes não tem ida programada. Para nós concluirmos então, vamos ler um trecho do livro Depois da Morte, de Leon Denis, que diz: desenvolve em ti a vida espiritual, que te fará entrar em relação com o mundo invisível e com a natureza inteira. Consiste nisso a fonte do verdadeiro poder, e ao mesmo tempo a dos gozos e das sensações delicadas, que irão aumentando à medida que as sensações da vida exterior se enfraquecerem com a idade e com o desprendimento das coisas terrestres. Vivamos sim, continuemos a viver a vida terrena da melhor forma possível, mas não esqueçamos de olhar para frente, porque nos espera a eternidade, e para ela nós devemos nos preparar. Muito obrigado.